Buenas, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e hoje vocês entenderão realmente o que são os números decimais, isto é, os famosos números com vírgula. Desde a noção de quantidade até a forma de ler e escrever esses números. Vocês acham difícil? Lógico que não, vem comigo. Primeiramente, gurizada, por que é importante estudar os números decimais, os números com vírgula? Se vocês observarem, esses números estão no nosso dia a dia. Eu não digo no dia a dia simplesmente por dizer, realmente eles estão no nosso dia a dia. Por exemplo, quando vocês vão no mercado, o que vocês encontram? Mercadorias para comprar, e nessas mercadorias estão o quê? Os valores, os preços. E todos esses números com valores, preços, enfim, são números decimais, números com vírgula. Outro exemplo também é a questão de temperatura, a temperatura que está hoje, ou também a temperatura do corpo, para verificar se está com febre. Tudo isso também são exemplos de números decimais. E mais alguns exemplos que eu trago para vocês aí, como medir o peso, ou qualquer tipo de medição, dados estatísticos, tudo, gurizada, tudo aparece em números com vírgula, números decimais. Gurizada, falando em quantidade, como seria uma quantidade de um número decimal? Por exemplo, se a gente fala em quantidades 10 maçãs, vocês enxergam 10 maçãs. E 0,2 maçã, como é que a gente enxerga essa quantidade? Primeiramente, se vocês olharem 0,2, como é que é a pronúncia? 2 décimos. Por que 2 décimos? Porque quantos números tem depois da vírgula? Na verdade, tem um número apenas, que a gente chama de casa, uma casa depois da vírgula. Quando tem apenas uma casa depois da vírgula, a gente chama de décimo. Então, nesse caso, 0,2 é 2 décimos. Tá, professor, mas e aí? E em termos de quantidade, o que representa? 2 décimos, na verdade, é 2 sobre 10. Também é uma forma de fração, 2 décimos. 2 sobre 10. Mas em termos de quantidade, como é que a gente poderia pegar 2 décimos de uma maçã? Simples. Como é 2 sobre 10, a gente pega essa maçã, divide em 10 partes iguais. E aí dessas 10 partes iguais a gente pega 2 pedaços. Então esses 2 pedaços de 10 significa a quantidade de 2 décimos, ou seja, 0,2 maçã. E 0,39 maçã, como a gente representa em termos de quantidade? Simples, gurizada. Se vocês olharem 0,39, quantos números tem depois da vírgula? 2 números, ou 2 dígitos, ou 2 casas. Quando tiver 2 casas, significa que são centésimos. Então, nesse caso, 0,39 é 39 centésimos. E em termos de quantidade, como fica? Pegando essa maçã, dividimos em 100 pedaços iguais, porque a gente está falando em centésimo, e desses 100 pedaços iguais a gente tira 39. Então 0,39 maçã significa que são 39 pedaços de 100 cortado dessa maçã. E 2,4 maçãs, como a gente representa essa quantidade? Se vocês olharem ali, tem um número antes da vírgula e o depois da vírgula. O número antes da vírgula a gente chama de parte inteira. E depois da vírgula a gente chama de parte decimal. E olhando a parte inteira, que número está ali? O 2, porque a gente tem 2,4. Ou 2 inteiros e 4 décimos. Então se a gente tem o 2 inteiros, ali a parte inteira, logo nós temos 2 maçãs. E o 0,4 como fica? A gente tem 4 décimos. Logo, a gente tem que dividir a maçã em 10 pedaços iguais e tirar 4 pedacinhos dessa maçã. Então, no total, o que a gente tem? 2 maçãs inteiras, mais 4 pedaços de uma outra maçã, que essa outra maçã foi dividida em 10 pedaços e tirado 4 pedaços dessa maçã. Gurizada, se está muito fácil, ou se vocês estão entendendo de verdade o que são números decimais, curte aí esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe aí com os amigos ou para aquelas pessoas que realmente precisam. Não vão compartilhar para qualquer pessoa, mas para aquelas que vocês sabem que realmente vão
tirar proveito desse vídeo. E aproveitem para ativar o sininho para receber as notificações de mais vídeos sobre matemática, que vocês vão aprender de fato o que é matemática. Gurizada, agora que vocês já sabem a noção real de quantidade de um número decimal, é importante aprenderem a ver como é que se lê, ou como é que se diz, ou se escreve um número decimal. Pegando o primeiro exemplo, 0,5. Como é que a gente fala esse número? 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos. Por quê? Quantos dígitos tem depois da vírgula ali? Um dígito só, que é o número 5 que vem depois da vírgula. Quando tem uma casa depois da vírgula, um dígito, a gente chama de décimo. Então, neste caso, temos 5 décimos. E 0,15? Como a gente pronuncia? 0,15 é a mesma coisa que 15 centésimos. Por que centésimos? Porque tem duas casas depois da vírgula. E claro, né, gurizada? Olhando 0,15 em termos de quantidade, é a mesma coisa que pegar um objeto, dividir em 100 partes iguais e pegar 15 dessas partezinhas cortadas dos 100. Como vocês estão vendo no próximo exemplo, 0,008. Como a gente pronuncia? Na verdade, a gente pronuncia 8 milésimos. Por quê, professor? Porque quantos números tem depois da vírgula? Quantos dígitos? Ou quantas casas depois da vírgula? Na verdade, temos 3 casas, que é os 2 zeros e o 8. Quando a gente tem 3 casas depois da vírgula, a gente chama de milésimo. E como ali tem o 8, então nós temos 8 milésimos. E em termos de quantidade, mesma coisa, é pegar um objeto e dividir em 1000 pedaços iguais, 1000 pedacinhos iguais, e desses 1000 pedacinhos a gente pega 8 pedacinhos. E o último e não menos importante, ou melhor, essencial para vocês entenderem realmente como se lê, como vocês estão vendo, 0,529. Quantas casas tem depois da vírgula? 3 casas, ou 3 dígitos. Logo, é milésimo. E qual é o número que vocês estão enxergando ali? 529. Então, como é que a gente diz? 529 milésimos. Gurizada, e um desafio para vocês deixarem aí nos comentários. Como é que a gente pronuncia 0,13 e 0,30? E outra, que você tem que responder no mesmo comentário. Quem é maior? 2,3 ou 2,30? Fica aí como desafio para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham absorvido bem o conhecimento. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários e nos vemos na próxima. Valeu!